Olá, sexta-feira, 4 de março de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. O combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Uma lei aprovada na Câmara do Rio prevê treinamento de motoristas e cobradores para auxiliar as vítimas e a instalação de câmeras para registrar as ações. Os transportes públicos que estão aí oferecendo uma qualidade péssima a todo cidadão. Imagina a mulher viajando nesse transporte com tanta gente mal intencionada. Novos carros e equipamentos para a Conlurb. Expectativa é de melhoria da limpeza das ruas. E a Câmara do Rio aprova projeto que cria política municipal de controle e eliminação da tuberculose no município. A cidade está entre as 3 piores capitais em incidência e mortalidade da doença. É preciso manter uma atenção especial às doenças respiratórias e, sobretudo, à tuberculose, que nunca esteve controlada em nosso país. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando de um dado que causa indignação. 8 entre 10 mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência em ônibus, trem ou metrô, segundo pesquisa realizada por uma ONG em 2019. Diante desse cenário, a Câmara Municipal aprovou a lei que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. Entre as medidas estão o treinamento de motoristas e cobradores para auxiliar as vítimas e a instalação de câmeras com sistema de GPS para registrar o flagrante do crime. Era para ser apenas um deslocamento de um ponto ao outro da cidade, mas Tamires precisou agir rápido. A nutricionista de 29 anos estava em um ônibus quando foi vítima de assédio sexual. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mesmo com o veículo vazio, um homem sentou ao lado da jovem e, em seguida, mostrou a genitália. Tamires, que já teve aulas de jiu-jitsu, imobilizou o agressor e chamou a polícia. O caso, que viralizou e ganhou repercussão, está longe de ser exceção. Situações como essa são recorrentes em transportes públicos. Eu pego 3 conduções, para vir trabalhar e cada dia é uma situação muito chata. Fora aqui também, pela rua aqui, pela Cinelândia, que também é muito perigoso. Fingir que está cheio e querer tocar em você. Essas situações acontecem. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Andar de transporte público é uma situação comum no dia a dia dos cariocas, mas por vezes não é seguro a todos. Uma pesquisa apontou que 8 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência em deslocamentos urbanos. Das entrevistadas, 69% ouviram comentários inconvenientes e 31% sofreram algum tipo de importunação sexual. Eu acho que a mulher sempre sente uma insegurança no transporte público, seja lá qual for, ou trem, ou ônibus, ou metrô. É sempre meio constrangedor às vezes, dependendo da situação. Para defender as mulheres desse tipo de agressão, as vereadoras Verônica Costa, Tereza Berger e o vereador Eliel do Carmo criaram um programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. A proposta segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. O assédio à mulher, sexual à mulher, no transporte público é uma realidade não apenas de hoje, mas de sempre. Então, acho que fazer campanhas, o poder público, criar campanhas contra este assédio, de proteção à mulher, claro, todas as campanhas são muito bem-vindas, especialmente esta. O projeto de lei, aprovado em segunda discussão, ainda prevê que as empresas de transporte coletivo criem uma ouvidoria para receber denúncias de assédio sexual e capacitem a tripulação dos veículos para intervir nos casos de assédio sexual às mulheres. É importante capacitar esses tripulantes, esses condutores dos transportes públicos, que muitas das vezes serão os primeiros a dar um suporte a essa vítima logo após a prática dos atos. É importante capacitá-los para
que eles possam ter condições de entender os atos que configuram assédio sexual e ter condições de dar um melhor encaminhamento a essas vítimas, a todo de um sistema de justiça criminal. Os transportes públicos que estão aí oferecendo uma qualidade péssima a todo cidadão, imagina a mulher viajando nesse transporte com tanta gente mal intencionada, com tanta gente criminosa até, pronta a essa prática que lamentavelmente é tão triste e tão vergonhosa. Mais 4 comissões especiais foram constituídas através de resoluções promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlos Caiado. Acompanhe aqui comigo. São elas. A primeira é a comissão especial para acompanhar e analisar a habitação e o direito à moradia adequada na cidade. Tem também a comissão especial para estudar e acompanhar a conjuntura da população em situação de rua. Tem a comissão especial para acompanhar a execução do programa Zona Oeste Mais Saneamento e os serviços de tratamento, coleta e ampliação da rede de esgoto de Campo Grande e Guaratiba. E a última é a comissão especial de acompanhamento dos imóveis públicos municipais. O vereador Tarcísio Mota vai receber a maior honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio, a medalha Pedro Ernesto. A homenagem foi aprovada na sessão legislativa de quinta-feira. O requerimento é do ex-presidente da casa, o vereador Jorge Felipe, e tem o apoio da atual mesa diretora. Tarcísio Mota comentou no plenário a homenagem. Vamos ouvir? Eu confesso que fiquei absolutamente surpreso, emocionado. Acho que a gente está caminhando junto na decisão e na tentativa de tornar o Rio de Janeiro uma cidade melhor para os seus habitantes, para quem vive e mora nela, para que seja uma cidade cada vez mais feliz. E é por isso que eu trabalho todos os dias ao vir aqui, ao propor as leis, ao debater cada projeto, ao estar aqui aprendendo sempre com quem está aqui sentado neste plenário, com quem nos acompanha pelas redes sociais. E na próxima terça-feira, 8 de março, a Câmara do Rio vai realizar uma solenidade conjunta para a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga e de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vai ser no plenário do Palácio Pedro Ernesto, a partir das 6h30 da noite. O prefeito Eduardo Paes entregou nesta sexta-feira novos veículos e equipamentos para a Conlurb. A apresentação foi no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Além de 300 veículos e grandes equipamentos, a companhia também adquiriu 600 roçadeiras, 34 microtratores e 11 caminhões mini-basculantes. Esse ano, a Conlurb tem R$300 milhões a mais no orçamento para melhoria da manutenção geral dos pontos da cidade. Nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos só 137 equipamentos desses pesados, para capinar, para limpar, para cuidar da cidade, para fazer estoca de árvore, para fazer poda de árvore. Nós estamos mais do que triplicando esse número, nós vamos para 450 equipamentos pesados. Então, acho que com essas medidas aí a gente vai percebendo aos poucos a cidade voltando a ser bem cuidada, que é muito importante. A frota moderna vai incrementar a limpeza das ruas, a coleta de resíduos, a poda de árvores, a manutenção de gramados e canteiros, além de aprimorar o trabalho nas comunidades. Com a grande aquisição, a companhia pretende elevar o nível dos serviços prestados com mais agilidade e dinamismo. Esse maquinário que a gente vai ter vai ser o maior maquinário, o maior portfólio da história da empresa. Quando a gente entra com equipamentos como esse, a gente libera os garis para fazer o trabalho fino em outros locais da cidade. A cidade é muito grande, né? E quanto mais a gente tiver trabalho de empreitada, melhor. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores do Rio aprovam lei que cria política de controle e eliminação da tuberculose na capital do estado. A cidade do Rio de Janeiro pode ser a segunda do estado a suspender o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes. Nessa sexta-feira, a Prefeitura de Duque de Caxias publicou o decreto que desobriga os moradores da cidade a utilizarem o acessório. O governo do estado deu autonomia aos municípios para decidir sobre a suspensão ou não do uso das máscaras. Na segunda-feira, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio vai se reunir e pode seguir a decisão de Duque de Caxias. Além da Covid, uma outra doença preocupa autoridades e profissionais da saúde do Rio. O número de casos de tuberculose no estado é o dobro em relação ao resto do país.
E com a pandemia, ficou mais difícil identificar quem contraiu a doença. Para combater essa realidade, a Câmara Municipal, aprovou em segunda discussão uma lei que institui a política de controle e eliminação da tuberculose na capital fluminense. Alexandra descobriu que tinha contraído o vírus da Covid logo no início da pandemia. Fiquei acamada durante 15 dias, sem olfato, sem paladar, garganta inflamada e sentindo muitos tremores, sentia uma coisa que parecia que eu ia desfalecer. Como se não bastasse, meses depois, ela recebeu outro diagnóstico preocupante: tuberculose. A tuberculose me deixou muito debilitada também. Eu tive calafrio, febre, perda de apetite, tive que me isolar, me isolei na Covid e me isolei na tuberculose. Casos como o da Alexandra são mais comuns aqui no Rio de Janeiro do que a gente pode imaginar. O estado apresenta números assustadores relacionados à doença. Os números são vergonhosos aqui para o estado do Rio de Janeiro e para o município do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção clara e rápida disso, a incidência, que é o número de casos novos por ano, no Brasil é de 32 casos, ou seja, no Brasil, 32 casos a cada 100 mil habitantes têm tuberculose durante o ano. No estado do Rio de Janeiro, esse número é o dobro, são 60. E foi pensando em combater o cenário atual que um projeto de lei de iniciativa do próprio vereador Paulo Pinheiro foi aprovado pela Câmara. Ele institui uma política municipal de controle e eliminação da tuberculose na cidade do Rio. Entre os principais objetivos desse projeto de lei estão a redução da morbidade, da mortalidade e da transmissão da tuberculose através de ações que envolvam o desenvolvimento de serviços de saúde relacionados ao enfrentamento da doença. Uma grande ajuda, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19, já que identificar os casos de tuberculose se tornou uma tarefa ainda mais difícil. A notificação também foi prejudicada. Mas a doença tem características diferentes do vírus da Covid e é preciso ficar atento a certos sintomas. Tosse, febre vespertina, emagrecimento e, acima de tudo, pode passar desapercebida no contexto de pacientes que tenham Covid e ficado com a sequela da Covid. Por isso que é importante reforçar o alerta para que todos estejamos atentos. Tanto aqueles que atendem os pacientes, quanto aqueles que ditam as leis e as normas em nosso país. É preciso manter uma atenção especial às doenças respiratórias e, sobretudo, à tuberculose, que nunca esteve controlada em nosso país. A Prefeitura do Rio reforça as ações de combate do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Pelo menos 1.300.000 imóveis foram inspecionados pelos agentes da Secretaria Municipal de Saúde até agora. 1.629 focos foram eliminados. Nesta quinta-feira, mais 10 focos foram destruídos no bairro da Piedade, depois que os agentes vistoriaram 1.128 residências. As próximas vistorias acontecem a partir do dia 8 de março, em Realengo, na zona oeste do Rio. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre cachorro na praia. A entrevistada é a veterinária Cristina Amarante. Obrigada pela companhia. Até a próxima.